Olá, amigos, tudo bem? Sou Renan. Apresento aqui no canal Estandarte da Liberdade os vídeos do programa Brasil de Sião, onde cada semana nós conhecemos um pouco mais sobre a história da igreja em um dos estados do Brasil. Nós começamos lá em janeiro com o estado do Acre e, seguindo a ordem alfabética, hoje é a vez do estado de Rondônia. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse estado, sobre como a igreja chegou e se desenvolveu nesse estado amazônico. O estado de Rondônia foi criado em 1943, inicialmente como um território federal, né? Sua capital é a cidade de Porto Velho. Sua população é de 1.815.278 pessoas. Esse dado é de 2021, é a estimativa do IBGE de 2021. E o estado de Rondônia é dividido em 52 municípios. A história da igreja em Rondônia, ela tem, digamos assim, dois inícios, né? Primeiro, na década de 80, no início da década de 80, uma família de membros da igreja começou a realizar reuniões em sua casa. Era a família do irmão José Sanxer Paulino de Lacerda. Me perdoem se eu pronunciei alguma parte do nome errado. E sua esposa, a irmã Sara Jane. E eles tinham outros convidados, como o irmão Devani Pereira dos Santos e sua esposa Maria, e seus filhos Claudete, Claudemir e Nicole. Então, com essas duas famílias aí, começaram a ter as reuniões, acontecer reuniões em Porto Velho, ainda reuniões informais. Na época, essa área pertencia à missão Rio de Janeiro, e em setembro de 1985, o presidente da missão Rio de Janeiro oficializou a criação de um grupo de membros e designou e chamou o irmão José Sanxer como o líder desse grupo. E pouco tempo depois foi enviada uma dupla de missionários para lá, os elders Zabrisk e Messias. Interessante que quando eles chegaram, eles deram entrevista à televisão falando sobre a igreja. E havia já outros membros da igreja residindo em Porto Velho, mas não conheciam, não tinham conhecimento ainda de que havia outras famílias que já tinham chegado a número de missionários. E por causa dessa entrevista que eles deram à televisão, esses outros membros ficaram sabendo e se uniram a esse grupo, e foi um grande fortalecimento. Ainda em 1985 foi criado o ramo Porto Velho, por causa dessas famílias que se uniram, né? E o irmão Paulo Ascioli foi chamado como o primeiro presidente desse ramo. Vamos ver algumas fotos aí desse primeiro período da igreja em Rondônia, no primeiro ramo de Porto Velho. E como eu mencionei, a história da igreja em Rondônia, ela pode ser dividida em duas fases, né? Aquela primeira fase resultou na criação do primeiro ramo, ainda em 85. Em 86, a área de Rondônia passou a pertencer à missão Brasília, recém-criada, cujo presidente era o presidente Demar Stanicia. Porém, é, isso era relativamente comum na época. Os missionários foram retirados do estado e o ramo Porto Velho foi fechado. A quantidade de portadores do sacerdócio Melquisedeque para manter o ramo funcionando não era suficiente e, nessa época, como em alguns outros momentos, aconteceu uma escassez de missionários no Brasil. E, claro, o presidente da missão tinha que escolher e dar prioridade para alguns lugares onde não estava tendo mais batismos. Isso aconteceu bastante nessa época. Quem viu a história da igreja em outros estados aqui, viu que isso aconteceu também em vários lugares. E os irmãos José Sanxer Paulino de Lacerda, Ângelo Davi Martins Almitran e Edmilson Farias da Costa passaram a se reunir com os membros, ainda como um grupo, na biblioteca municipal, com a esperança de que o ramo pudesse ser reaberto. Isso aconteceu não muito tempo depois, foi em 88, quando chegou o novo presidente para a missão, Brasília, o presidente Paulo Renato Grau. O irmão Edmilson Farias da Costa foi chamado como presidente
desse segundo ramo de Porto Velho. Em 13 de setembro de 92 foi criado o Distrito de Porto Velho. Então, houve a criação de outros ramos, a divisão do ramo Porto Velho em outros ramos, e surgiu assim o Distrito Porto Velho. Isso é muito importante, porque esses ramos passaram a ser supervisionados pela liderança local do distrito, e não mais diretamente só pelo presidente da missão. Herman Aratak foi chamado como o primeiro presidente desse distrito. Isso em 92. Em 96, apenas 4 anos depois, foi criada a Estaca Porto Velho. E o irmão José Sanxer Paulino de Lacerda, aquele primeiro que fez as reuniões na casa dele lá no início, em 85, foi chamado como o primeiro presidente. Então vejam que em 11 anos foi, passou a ser um grupo informal, o ramo fechado se tornou uma estaca em apenas 11 anos. É uma história incrível isso. Imaginem quanta fé, quanta dedicação esses membros tinham a pagar seu dízimo, a ajudar os missionários, a fazer tantas coisas, né? Em idas ao templo, etc. Até se tornar uma estaca. Hoje, na cidade de Porto Velho, existe uma estaca ainda maior, com 4 capelas, e tem mais alguns ramos no interior e alas no interior. Em 3 cidades tem capelas, na cidade de Ariquemes, na cidade de Ji-Paraná e na cidade de Vilhena. Vamos ver então agora mais algumas fotos desse novo período e depois vamos mencionar especificamente cada unidade da igreja no estado de Rondônia. Aqui na estaca Porto Velho, que foi criada em 8 de dezembro de 96, temos a ala Jardim Eldorado, de 94, a ala Jardim das Mangueiras, também de 94, são gêmeas, né? As duas de 27 de março. A ala Mamoré, de 17 de agosto de 92, a ala Minas Flores, também 27 de março de 94, então são trigêmeas, na verdade. A ala Porto Velho, de 88, a ala Tancredo Neves, de 2007, o ramo Ariquemes, de 94, e o ramo Candeias, de 2013. E além das unidades da estaca Porto Velho, temos 3 ramos no interior do Rondônia que não pertencem à estaca, eles respondem diretamente à missão Brasil-Manaus. São o ramo de Ji-Paraná, de 4 de fevereiro de 1989, o ramo Vilhena 1, de 15 de dezembro de 1984, e o ramo Vilhena 3, de 23 de agosto de 1998. Então, meus caros amigos, espero que tenham gostado dessa história. Eu, particularmente, fiquei surpreso com o estado de Rondônia, porque é um dos muitos estados do Brasil que eu não conheço nada, mas adorei conhecer a história dessas pessoas, desses pioneiros, né? Que se dedicaram por anos e se dedicam até hoje para edificar o reino no lugar onde vivem. É maravilhoso conhecer essas histórias. Deixe seus comentários aí também, o que é que você achou. Se você sabe de outras histórias sobre o estado de Rondônia e outros lugares também, pode comentar. Recomendo que vocês assistam os vídeos que a gente já fez sobre os estados que já passaram e que se inscrevam no canal para assistir os próximos vídeos também. Ainda faltam alguns estados para a gente completar do Brasil inteiro. Muito obrigado e até mais.